arder. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me diz: filho, confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito em ti, Deus. Quando sonhava que poderia acontecer, tuas promessas sempre guardava e era o que me fazia ver. As lutas contra mim tentaram me fazer desacreditar, mas tua voz me disse: confia, só basta acreditar. Acredito que dias melhores mas tuas promessas se cumprirão. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Eu sei, tudo pode passar, tudo pode acabar, mas tuas promessas se cumprirão. Acredito que dias melhores virão, que tuas promessas se cumprirão. Acredito em ti, Deus. Acredito que tudo pode mudar, que tua vontade se cumprirá. Acredito, acredito que dias melhores virão, que tua promessa se cumprirá. Acredito em ti, Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Louvado seja Deus. Muito o irmão Ademir ali já está me devendo uma voadora. Já falar em... Porque ele fez até um cartaz aí, pregador de fogo. Irmão, eu prego aqui em 4 anos. Esse ano que eu estou pregando, 2 anos depois, viu? É porque tentam me dar oportunidade, mas eu fico igual a quiabo, vou escorregando, passa para outro e vou-me embora. E eu disse, enquanto o Senhor me levar lá, se eu chegar na igreja, e ainda assim mesmo eu ficar com muito medo e
tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida, entendeu? Porque é uma linhagem, a minha família, Deus assim chamou para uma linhagem de professores. Ensinar a escola dominical, assim, alunos, tudo, classe é uma coisa, mas quando eu falo em pregar e fica com aquela ansiedade, fica nervoso, todos, a maioria ficam assim, até mesmo pastores que passou muito tempo no seminário, quando chega aqui na igreja, tem uns que ficam nervosos também, que a gente olha para a mão, meu irmão, não consegue nem abrir a folha da Bíblia. Mas louvado seja Deus, sem mais delongas, que o tempo já está adiantado, antes de meia-noite a gente termina, quem sair antes pode ficar com a seta da caganeira, não saia, entendeu? É 3 dias, viu, irmão? Não queira isso. Irmão, a gente também, eu não vim contar piada também não, viu? Que tem irmão que já fica sorrindo, mas diz que, ó, Deus até, como Deus é tremendo, né? Minha esposa estava enferma, não está nem saindo de casa, não foi trabalhar, Juju hoje está aqui, né? Só porque disse que era eu que estava aqui pregando, mas é o Espírito Santo de Deus, gente. Se não me dá nada também, eu mando fechar os olhos para orar e me mando pela porta aí afora. Mas, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Nosso visitante que está ali, ó, Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. É um texto bastante conhecido da igreja. E Deus é bom e maravilhoso. E vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta noite. Porque Ele já falou comigo. E foi no culto da mocidade, há 20 anos atrás, através desse texto. E depois eu vou lhe contar por que foi que Deus me levou esse texto e trouxe a confirmação. Quem achou, olha... Tinha uma benção que ele estava se recuperando, fazendo fisioterapia, e ele disse, assim que eu ficar bom, eu quero estar na igreja, que quando falar na hora da palavra, eu vou ser o primeiro a levantar. Então você está bom com saúde, fique de pé aí para a glória de Deus. E vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. E a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do olheiro, e falarei e ouvi as minhas palavras, e desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos, do olheiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não podereis eu fazer de vós como fez esse olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Oremos. Bendito Deus, graças te damos por mais uma vez o Senhor nos concedeu chegar até aqui. Senhor, agora derrama uma porção da obra do teu Santo Espírito, Senhor, senão eu me mando daqui, Pai. Usa de misericórdia da minha vida e tudo aquilo que o Senhor colocou sobre o meu coração, que o Senhor possa falar também ao coração da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Às vezes a oração assim direta, mas Deus me entende, viu, irmão? Que às vezes todo mundo pensa que até na hora da oração, o irmão brinca até na hora da oração, mas cada um, Deus tem um compromisso, tem uma forma de trabalhar, uma forma de agir, uma forma de brincar. E a mesma coisa é o texto quando fala sobre o vaso. Deus forma o vaso de acordo com o que Ele quer. Não é todo mundo aqui igual, cada um é um vaso diferente que Deus fez para tratar da forma que Ele quer. Quem Ele é o olheiro e nós somos o vaso, o barro. Se acaso tiver algum erro de português para os professores de plantão, não leve em consideração. Se acaso eu falar algumas coisas que lhe feriu, depois, quando terminar, me pegue lá fora. Se acaso você sentir que não foi de Deus falando com você, diga que é para o seu irmão que está aí do seu lado. Deixa com ele. Aquilo que for de bom, retenha e guarde na tábua, escreva na tábua do seu coração. E que não for do irmão Beto, ou não for de Deus, considera nada. Amém? Então, quando eu me converti, vou começar contando história. Eu tinha um mentor que era nosso irmão nosso irmão Valcides, e a gente ia para muito culto de mistério, muito culto de poder, roda de fogo, canela de fogo, sandália de fogo. Meu irmão saía do cu e entrava dando glória a Deus, saía falando rajada de língua, era todo mundo na metralhadora.
Mas Deus assim a tratando, porque a gente ficava com medo, dizer o culto que revelava tudo, ninguém pecava, ninguém fazia nada demais, porque tinha medo, tinha temor das coisas de Deus. Mas eu dizia, Deus, eu quero ser usado igual aquele pregador, igual aquele irmão que fala em línguas repartidas e tem revelações e tem dom de discernimento e fala tudo. Pô, Senhor, eu quero ser um vaso daquele cheio, eu quero ser um vaso de alabastro que vem com aquelas essências maravilhosas. E Deus disse, tu quer ser vaso, né? Eu digo, quero ser vaso. Aí o Senhor disse, você vai ser vaso um dia, mas primeiro eu tento tratar. E hoje, o tema que eu coloquei aqui, o vaso, mas antes do vaso, para você virar um vaso que prioriza a vontade de Deus, primeiro tem que buscar o barro para fazer o vaso. E eu na minha caminhada, e Deus uma vez, nesse período, e Deus de madrugada me levou, eu mudei para o canal 2, eu preguei, falei a respeito disso. E quando chegou lá, estava fazendo, tinha ali uma equipe de oleiro chinês que estava fazendo vaso. E ali eles pegavam o barro, batiam o barro, pisavam o barro, molhavam o barro, peneiravam o barro, e para depois levar para a olaria para poder fazer aquele vaso. Aí eu olhando, né, coisa bonita, viu? E aí depois fazia aquele vaso lindo, depois pintava, botava os arranjos, botava para secar e depois ia para o forno. Eu digo, rapaz, que trabalho para fazer um vaso. Para o vaso ficar bonito e perfeito. Olha que trabalhão. Primeiro busca o barro, mistura o argila para ficar na liga certa. E depois ainda tem que peneirar para tirar a pedra. Tem que jogar água para subir a espalha, tirar a espalha, tudo. Eu digo, rapaz, é um processo, né, Senhor? E Deus, é assim que eu vou fazer contigo. E Deus começou a trabalhar em minha vida. Que eu vim do mundão, não confiava em ninguém. Aí eu sempre dizia... quando eu estava no mundo, eu não confiava. Quando está no mundo, nessa vida, a gente não confia em ninguém mesmo. Que o ditado que eu andava na mão, eu digo, todas as costas dando soco é uma punhalada reservada. E quem dá a punhalada é sempre o amigo, quem está mais próximo. E eu não tinha aquela confiança em ninguém. E a partir do momento de aceitar Jesus, eu passei a confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Mas não vai ficar só nesse texto não, irmão. E aqui Deus me mostra o que Deus fez com Jeremias. Um povo de Deus, sempre quando estava bem, tudo indo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, o povo tinha uma tendência de fazer o quê? Esquecer o Senhor e pecar e fazer as suas vontades. E Deus assim levantou Jeremias. Jeremias igual eu. Quando eu cheguei aqui, eu não sei nem falar. Eu vou fazer o que lá na frente? O que é que eu vou trabalhar com o quê? E Deus assim começou a me tratar. Pegou o meu barro, começou a tirar, buscou o barro lá fora, bateu no barro. Primeiro bateu, moeu, ficou fininho. Aí depois peneirou, tirou as pedras, e depois jogou no tanque, jogou água, subiu a espalha e foi tirando, foi trabalhando na minha vida. E eu deixando Deus trabalhar. Cada vez eu ia fazer da minha vontade, Deus nem assim não. Igual como fez com Jeremias. E Deus levantou Jeremias para que alertasse o povo, para o povo se reconciliasse com Deus. Porque se ele se reconciliasse com Deus, com certeza o mal que Deus disse que ia fazer contra o povo, ele disse que ia se arrepender, não ia fazer. E nos dias de hoje, às vezes é a mesma coisa. Às vezes a gente quer ser um vaso na mão do Senhor. Eu quero ser um vaso de ouro, um vaso de prata. Eu quero estar em destaque, eu quero estar em bênção, louvando lá na frente. Eu quero estar pregando, eu quero estar evangelizando, fazendo a obra de Deus, para as pessoas verem eu fazendo a obra de Deus. É assim que o jovem fala, que é isso, deseja, todos os irmãos, toda a igreja, mas eu não sei nem falar. Mas Deus aí vai tratando, como ele assim me tratou. Eu dizia, eu não sabia também nem falar igual a Jeremias. E Deus levantou Jeremias falando com o povo, para o povo se arrepender. E Deus mostrando a Jeremias, Jeremias, desce a casa do olheiro, que lá eu falarei contigo. O que Deus falou a Jeremias? Está vendo o que o olheiro está fazendo? Pegou o barro fazendo o vaso, e aquele vaso se quebrou. E aí o olheiro voltou a fazer o vaso. Ele não poderia fazer assim com vós, Jeremias.
Então, às vezes, a gente quer ser aquele vaso que não quer ser trabalhado pelo olheiro. Então, o olheiro vai pegar esse barro, matéria-prima, e vai começar a tratar. Tem uma senhorinha lá perto de Itatim, por lá da BR-101, que pega já 116, Itatim, Milagres, que ela faz uma panela de barro preta. Aí eu estava assistindo também, outro dia também na TVE, e Deus, depois de um tempo, me mostrou isso. E a velhinha, sabe o que a velhinha amassava o barro? Com um pedaço de pão porrete. Ela ia lá, pegava aquela terra, separava, batia, machucava, virava pó, peneirava, depois botava água, tirava as pedras tudo, para depois, quando estava ela moldava a panela, depois que fazia o fogo para botar no fogo. Quando eu aceitei, Deus me mostrava, eu já queria entrar, já queria estar sapateando no fogo, meu irmão. Eu queria já receber o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo. É porque a gente é da Igreja Batista, a Igreja Avivada, a gente fala assim mesmo, quando a gente chega na igreja, a gente não tem muito costume de dizer, é um jargão que fala, ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Quando você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, já. E o Espírito Santo de Deus já está sobre você. Mas às vezes a gente fica, não, quero ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Não é ser cheio do Espírito Santo de Deus, assim como foi na vida de Eliseu. Eliseu andava com ele e disse, quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero a porção dobrada do Espírito. A gente deseja isso quando a gente vê gente benção na mão de Deus. Então o que acontece? A gente deseja ser igual àquela pessoa, a gente deseja estar em destaque, a gente deseja também ser bem de vida em tudo. Trabalhar na obra de Deus, fazer o melhor, mas a gente precisa cada dia entender qual o propósito de Deus nas nossas vidas, que é Deus que nos molda, é Deus que trabalha em nossa vida. Aquela velhinha fazendo a panela de barro, aí eu lembrava, eu digo, rapaz, aquela velhinha batia com pau. Às vezes quando a gente começa a tomar porrada, né, irmão, entra na obra de Deus, chegou novinho, pô, meu, uma luta lá em casa, irmão, não aceitei a Jesus de novo, todo mundo pega no meu pé, acha que você é crente. Deus nos moldando, a gente apanha de tudo quanto é jeito, chega na igreja, apanha na rua, apanha no trabalho, apanha em tudo quanto é canto. É Deus nos moldando para fazer um vaso perfeito na mão dele, para não sair, ó, da roda, do olheiro, ó, o olheiro com o pezinho batendo na rodana. Mas às vezes a gente, como diz Jório com Madalena, aquela terra teimosa, que não dá lugar, que às vezes a gente estava na ilha no retiro, chegou lá, todo mundo deixando Deus usar, e Madalena no cantinho se espremendo, aí Jó, dá lugar à terra teimosa, e a gente, aquilo fica no meu coração, e às vezes a gente é a terra teimosa, que a gente não quer dar lugar para Deus trabalhar, e Deus me levava, aquela velhinha em Itatim, apanhando, aí eu digo, eu quero ser um vaso igual a Abraão, pai da fé. Abraão passou pelas suas limitações lá em Primeiro, olha a conexão que Deus tem com o ser humano, o barro, o vaso, como Deus trata. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus pega o homem da onde? Pega do pó da terra, sopra e faz o homem do barro. Aí depois, quando Abraão, aí olha só a matéria-prima que Deus faz, o barro. Por exemplo, você é barro na mão do olheiro, que é Deus, e Deus está tratando. Aí Deus diz assim, eu vou pegar aquele barro ali, Abraão, para mim, que eu vou tratar esse barro. Aí Abraão diz, sai do meio da tua parentela, Abraão, e vai para a terra que eu te mandei. Ele, sim, Senhor. Mas depois ele diz assim mesmo, a gente tem uma mania de querer fazer a nossa vontade. Eu vou levar Lózinho, meu sobrinho, bonitinho, carinhoso. Leva Ló. Deus mandou não. Pega o cabra, leva Ló, aí primeiro acontece o primeiro sequestro. Está na Bíblia, meu. Está na Bíblia. Vai lá um povo, sequestra Ló, Abraão vai, monta uma tropa de elite, desce, resgata Ló de novo. Eu estou trazendo na linguagem de hoje, você pode entender, pode estar falando através de parábola. Quem lê Bíblia, come Bíblia, eu digo, não fica só com migalha que as pessoas pregam, as pessoas falam aqui, você tem que chegar em casa e ver seu texto em Abraão, está lá no livro de Gênesis capítulo 12 em diante.
Você lê logo o Gênesis todo, que tem um bocado de texto aqui que eu peguei lá. Então, o que é que acontece? Abraão teve o sequestro. Quando traz Ló de volta, depois Ló está lá na cidade de Sodoma e Gomorra de novo. Aqui é, aí separa. Ló vai para um lado, Abraão para o outro. Tem a agonia em Sodoma e Gomorra que está igual aos dias de hoje. Droga, prostituição, todo tipo de miséria acontecendo. Deus diz, vou destruir a cidade. Ló, Senhor, 50, 10, 5, não destrói não, se tiver um justo. Deus diz, então traz Ló, manda o anjo, tira Ló de lá. Olha que prova Abraão passou. Está pensando que acabou, aí depois, pensando que tudo mais, a própria mulher de Abraão faz o quê? Arruma uma piriguete. Olha, eu não posso ter filho, vou lhe dar uma piriguete chamada H, trazendo para a linguagem de hoje, irmão, não se escandalize. Para você ter um filho, é a concubina dele. Pronto, vai lá. Deus mandou? Não, não obedeceu o tempo de Deus. O que aconteceu é porque jovem entende. E aí o que é que acontece? Da H, o que é que aconteceu nos dias de hoje? Aí vem da tribo de H, Ismael, e depois vem da tribo de Abraão, Isaac. É guerra até hoje, os muçulmanos contra os judeus. Por causa de quem? O pai da fé, Abraão, desobediente, porque queria ser o vaso que pulava da roda, não deixando Deus trabalhar. Mas Deus honrou que ele saiu, fez a vontade do Senhor, saindo do meio da sua parentela, fazendo a obra de Deus e virou um vaso de honra para a glória de Deus. E conta inúmeras pessoas que hoje o evangelho está aqui, hoje nós somos libertos, somos transformados, foi através da vida de Abraão que começou isso. Aí depois você diz assim mesmo, pronto, acabou, irmão Beto. Não, no livro de Gênesis mesmo também tem outro. José, no meio da sua parentela, gente fina, é texto que vocês conhecem. José com seus irmãos, 2 irmãos, a tribo, você lembra, o pai era Jacó, mudou o nome para Israel, porque roubou a bênção do mar, aquela situação toda. Mas vem as consequências, não quero falar de Isaac hoje não, quero falar de José. José diz, meu pai Zirmim está lá agora sem fazer nada, dizendo que está olhando as ovelhas, mas está lá tudo tomando cachaça, pintando e bordando. Ele vai, a gente tem que dar um fim nesse cabra, velho. O cara está lendo com a língua muito solta. Às vezes a gente deixa tratando, né? Tratando José, os irmãos dele, propósito de Deus. Ele teve um sonho quando contou, os irmãos cirou, jogou ele no buraco, vendeu para os egípcios. Chegou lá no Egito, olha Deus tratando o barro, ó, a matéria-prima, o barro. Quem é José agora? Paulo e José. Apanhou, virou escravo, tomou porrada de todo mundo, tomou porrada de soldado, ia tratando o barro, tirando a pedra, tirando a palha, tirando tudo, peneirando. E foi José, cai para a casa de Potifar. Quando pensa que estava tudo ficando muito bom, aí a piriguete de novo. A mulher de Potifar arma a situação toda, ele foge, diz que pegou ela à força, lança ele no calabouço, chega no calabouço, aí de novo tratando ele, aí está tirando o quê? No calabouço lá de José estava só quebrando pedra. Então Deus tirando as pedras agora tira as pedras de José, tratando a matéria-prima na vida de José, tirou as pedras, aí depois Deus se torna um lindo vaso, tirou todo o bagaço, toda a palha, toda a pedra. Aí o faraó manda chamar José, ele fala do sonho e vira governador de Israel. Mas todo mundo, eu quero ser governador eu quero ser governador da Bahia. Mas não quer tomar a mesma porrada que José tomou. Não quer ser esbofeteado, chicoteado, tratado para poder chegar lá. Igual a doutor Rui. Está inaugurando muitas coisas hoje aí. Então, o que é que acontece? A gente quer ser bênção, a gente quer ser vaso, mas a gente não quer ser tratado. E aqui na casa do Senhor, Deus trata. Deus vai buscar os barros lá, ó, traz isso aqui para dentro para tratar. Ninguém chega aqui perfeito para ser um vasinho lindo, maravilhoso, não. A gente aqui é tratado por Deus para virar e todo mundo, quem era aquela pessoa? Viu, beberrão, maconheiro, ladrão, pintar e bordado, prostituto, e hoje está na presença de Deus. É uma benção, meu Deus do céu. Eu quero ser igual a ele. Venha para cá se tornar benção também, que foi aqui que Deus me mudou. Mas quando chega aqui, a primeira paulada que tem da panela preta que a velha faz, a primeira porretada que tem, se pica, não aguenta. Mas Deus quer tratar, quer formar um novo vaso. Está pensando que terminou em José? Não.
Eu vou pegar um que a maioria não fala muito a respeito dele. Ela só fala na igreja aí, quando eu falo em campanha de finanças, para dizer que você é vitorioso. No livro de Juízes, capítulo 6, 7 e 8, fala também sobre Gideão. Gideão tem vezes pode ser igual a você, igual a mim. Quando eu cheguei na igreja também, eu não queria falar, ficava meio escondido. Eu queria ser benção, mas ficava escondido. Eu digo, irmão Beto vai eu sou o menorzinho aqui na casa. Irmão Beto vai pregar, até hoje eu digo, eu sou o pequenininho aqui, tem mais gente maior do que eu aqui. A gente fica se escondendo, a gente diz que não é capaz de fazer, viu Raquelzinha, viu Raquel, falando Raquel de Toy. Viu, Raquelzinha, do irmão Raimundo e irmã Jandira, que fica se escondendo. Aí diz, poxa, a irmã Janete chegou outro dia, mas já está dirigindo o culto, eu discorrendo. Eu também corro, viu, irmão, quando é para pregar. Mas quando Deus deixa Deus me usar, Deus usa de acordo com como Ele quer. Então, Gideão, ele estava lá com o povo dele, malhando trigo escondido, porque os medianitas, os amalequitas, o bando todo, a quadrilha toda daquela região, saqueava o povo de Israel, a tribo de Manassés, levava tudo, porque era tanto povo, era tanto ladrão junto, que saqueava tudo, e eles malhavam trigo dentro das cavernas lá, escondido tudo. Aí Deus disse, eu tenho que levantar um vaso de honra, de bênção, para poder libertar o meu povo, tratar o meu povo. Aí levanta Gideão. Gideão, rapaz, o cabra nem queria, eu não sei nem falar, não quero, Senhor, eu sou o menor aqui em casa, minha tribo é menor da tribo de Manassés, se escondendo, sempre a gente fala isso, eu sou o menor, logo eu. Não, é você mesmo. Eu, Senhor. O anjo chega para ele e disse, espera aí, tem uma lição que a gente aprende com isso. Às vezes a gente quer fazer as coisas da forma da gente, achando que a gente pode fazer tudo. Mas o bom é quando Deus nos separa e diz, eu quero é você. Quando Deus manda, Deus garante. Que tem alguns aí que quer ser o bambambam. Nem bem aprendeu a ler a Bíblia de novo. Já quer pregar, uma vez igual na ilha. Estava eu biscoito evangelizando uns... Biscoito é Luiz, desculpa, não falei o apelido, é Luiz ali, viu? A gente chama ele biscoito, porque ele comia muito biscoito, a gente aí, desculpa que eu falei o apelido, viu? Aí a gente evangelizando, aí o jovem, não, que eu conheço a palavra de Deus, não sei o que, eu digo. Aí ele se achando, ele disse, porque Jesus morreu e ao quarto dia ressuscitou. Eu digo, eita, esse Jesus redilo, quarto dia, misericórdia. Eu digo, ele não entende nada do evangelho. Eu digo, não precisa você ficar discutindo isso, aí não entende nadinha. Ele já trocou Jesus por Lázaro e daí vai. Então a gente tem que entender a palavra de Deus, a gente não pode querer pregar, querer fazer tudo à vontade de Deus, sem cheguei, eu quero fazer tudo. Não, calma, no tempo de Deus, Deus vai tratar, Deus vai tirar as pedras, Deus vai tirar as palhas, Deus vai peneirar, Deus vai molhar, Deus vai preparar a argila no tempo certo para fazer o vaso. E a gente não pode passar na frente de Deus. E Gideão esperou esse tempo. Peraí, anjo. Gideão com anjo. Peraí, se foi Deus mesmo que chamou, peraí. Foi lá, fez um grisado, com caldo tudo, chegou, botou o pão, aí o anjo, bota ali, bota na pedra. Colocou, aí o fogo desceu, consumiu, Deus recebeu o holocausto, que antigamente no Velho Testamento era assim, ele é Deus mesmo. Aí ele foi lá, saiu derrubando o altar de Baal, acabando com tudo, dizendo, agora Deus que me levantou, porque Deus levantou ele, Deus chamou. E tem gente que quer sair pela aí, chutando um prato de macumba, quebrando e sentindo dentro de casa da mãe. Calma, é no tempo de Deus. Não faz nada sem Deus não mandar. Deus vai libertar no tempo certo, na hora certa. Você aceitou a Jesus, mas sua mãe ainda está nessa situação. Caruru, Corno, Damião. Deixa Deus trabalhar. A gente não pode nem falar isso hoje nas igrejas. Que hoje em dia está tudo uma situação, viu? Difícil. Então, deixa Deus trabalhar, ela tem essa crença nisso, no momento certo Deus vai libertar, Deus vai tratar. Então o que aconteceu? Gideão fez prova com Deus, ali hoje ele desceu, quebrou tudo que era de Satanás, e ali depois voltou para fazer a vontade de Deus. Mas só que Gideão não ficou só naquela prova que
desse holocausto e levou como incenso. E Deus disse: Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, eu vou dormir de manhã. Eu botou um velo de lã, é uma mantinha no sereno, e disse: se o Senhor mesmo que está me chamando, de manhã vai estar tudo molhado em volta da manta, com sereno, e a manta vai estar enxutinha. Aí, quando chegou de manhã, né, o que é que a gente vai fazer? Corre para a mantinha, pegou a mantinha enxutinha, em volta tudo molhado. Chega no dia seguinte, ele: Senhor, não me leve a mal, mas se o Senhor mesmo que está me chamando, faz que a mantinha esteja toda molhada e em volta esteja tudo enxuto. Deus assim fez. Ele disse: é Deus mesmo que está me chamando. Agora eu vou mesmo porque Deus está me chamando. Agora eu vou orar, vou libertar minha família, vou libertar meu povo, vou orar pela minha rua, vou orar pelo barro, vou orar pela horta, pela Guine, pela Baixa do Manu, pelo Alto do Cruzeiro, pela Rua das Flores, pelo Nordeste Amaralina, porque Deus assim chamou Gideão, está chamando você para fazer a obra de Deus. Mas faz prova com Deus para ver se é Deus mesmo que está lhe colocando nisso para evangelizar. Louvado seja Deus. Quando ele fez prova com Deus, Deus disse: pronto, Gideão, é você mesmo. Ele: agora, pronto, eu digo agora que você quer que se separe o povo. Eita, aí foi quando ele começou a chamar o povo: agora aí vai descer, não vai dar para ninguém. Montou logo um exército, a tropa de elite dele, e disse: vamos descer agora, não vai dar para ninguém. Chamou o BOP, chamou todo tipo o exército, Forças Armadas, chamou tudo, a SWAT, de vamos descer agora. Desceu do morro, que era no morro também, né? E agora a gente vai lá e vai libertar o povo. E quando eles desceram para fazer isso, mas ainda tinha lá no fundo aquele: será mesmo que é Deus? Aí quando ele começou a separar o povo, 22 mil, aí Deus disse: manda esse povo votar, tem gente demais, senão vai dizer vocês ganhou a guerra por você. Você trouxe logo o exército da nação inteira. Então eu quero que você separe no meio desses, para não dizer que foi eles que ganhou a guerra com suas próprias forças. O que é que aprende com isso? A gente está com multidão, mas a gente não ganha a guerra com nossas próprias forças. Quem ganha a guerra por nós é Deus. Quem trabalha no vaso é Deus. Quem trata o barro é Deus. Então o que aconteceu? Gideão desceu, aí Deus disse: tem muita gente, volta. O que é que ele falou? Que os trouxas, os covardes, que está tudo com medo, voltem. Voltou, meu irmão, um bocado, ainda tinha muita gente. Sabe quanto ficou de 2 mil? 10 mil ainda. Deus disse: ainda tem muita gente. E olha que o exército dos medianitas do povo era igual a gafanhoto, era muita gente. Mas Deus queria mostrar a ele que Deus que estava no negócio. Quando Deus está no negócio, ninguém vai impedir, irmão. Porque Deus lhe chamou, ele vai garantir, ninguém vai impedir. Talvez você diga com suas próprias forças, você não vai conseguir. Mas quando Deus está na frente, Deus provê todas as coisas. Então Deus levantou e disse: tem muita gente, faz com que ele vai beber água no rio. Ó, quando ele chegou para beber água no rio, você sabe, né? No meio do povo, sempre tem aqueles que estão desatentos, não estão vigilantes. Aí botou a boca dentro do rio para beber água, o outro ficou de joelho, pegou a mão aqui, ó, levou até a boca. Aí Deus diz: é esses aí mesmo, separa de um lado para o outro. Separou um tanto, separou outro. O que é que eu aprendo com isso? Pode estar a igreja cheia, pode estar uma quantidade de gente que a gente acha razoável, mas Deus separa, porque está vigilante, está atento. Se você estiver desatento, sem vigilância, como é que Deus vai lhe separar para ir para a guerra, à frente de batalha? Vai morrer na primeira voadora que tomar. Então, entenda, Deus te trata vaso, ou barro, lhe capacita e lhe manda você vigilante. Então aqueles que estavam vigilantes, Deus assim separou, foi em torno de 300 homens. Deus: agora você vai com os homens para a guerra, com 300 homens. E lá tinha mais do que o batalhão, mais do que os 22 mil que Gideão tinha arrumado. Como é que 300 homens ganha? Mostra
Quando Deus está no controle, pode ter, com seus olhos carnais, você pode ver, tem pouca gente aqui, mas o exército do Senhor está sempre conosco. Louvado seja Deus. E faz a diferença. E Deus permitiu que Gideão fosse lá no arraial dos Medianitas e viu. Eu aprendo uma coisa também com essa história. Quando ele chegou lá, no meio do exército, só de espião, para ver como estava a coisa, ele conseguiu, viu 2 soldados conversando. Rapaz, às vezes a gente tem que cuidado, porque às vezes isso acontece na casa do Senhor. A pessoa teve um sonho, conta um sonho distorcido, faz uma parafernália dentro da igreja, entendeu? Vai passando aquilo, o sonho já vira coisa real quando chega no ouvido do pastor, que aconteceu. E às vezes destrói tudo. O Medianita foi assim. E a gente não pode trazer as coisas de lá de fora para aqui, que se viram até, às vezes viram a fofoca para o centro da nossa família. Tem coisas que ouviu lá, deixa lá. Contou como um sonho, deixa lá, não traz para a sua vida, para a sua família, que senão vai virar uma perturbação. E foi o que aconteceu com o Medianita. Um teve um sonho, rapaz, eu tive um sonho, um soldado falando para o outro, que descia, tipo como um pão, descia no arraial do Medianita, fazia uma bagaceira. Quando eu vi, eu estava lá estirado no chão. Eu estou trazendo a linguagem de hoje para você entender, mas vai comer Bíblia, viu? Juízes 6, 7, 8. Chega em casa, você, 3 horas de Bíblia é gostoso, viu? Então, o que é que acontece? Uma fofoquinha, aquilo ali rendeu no meio do arraial. Estava dizendo, eita, que o povo de Deus está com um exército grandão, vai matar a gente igual como mata barata. Então, gente, uma coisinha se torna coisa grande quando a gente não tem sabedoria e vigilância. E ali foi assim no arraial dos Medianitas, destruiu tudo. E aí a estratégia que Deus deu, você pega o cântaro, olha o vaso de novo, o cântaro vazio, pega também as trombetas. Quando chegar, tá a hora que der o sinal, Gideão deu o sinal, dividiu em 3 grupos de 100, lá onde estava o arraial. Quando tocou que a trombeta, que quebrou o cântaro, meu irmão, os cabras de noite, tudo no escuro, um saiu passando a espada no outro, um matou os outros, e os outros fugiu, que depois ele montou a tropa de elite e foi atrás, para terminar logo, que naquele tempo era guerra pura, era sangue voando no deserto, areia vermelha para tudo quanto é canto. Mas o que eu quero falar com isso? Gideão foi vitorioso, porque deixou Deus moldar ele. Ele disse que não sabia, era o menor da sua casa. Às vezes você é o menor da sua casa, ninguém nem bota fé com você dentro de casa, parece até, chega todo mundo nessa sala, não tem ninguém aqui, e você na sala, não se preocupe, mas Deus está lhe vendo, está com os olhos em você. Às vezes está na empresa, todo mundo assim mesmo, ninguém presta atenção em você, ninguém dá a mínima para você em casa. Tem vezes você entra aqui na igreja, sai e ninguém dá a mínima. Eu estou aqui na igreja, fui na igreja, sumi uma semana e ninguém nem me procurou. Mas Jesus está de olho em você. Se você ficar lá, em casa, esperando os irmãos ir lá, pode ir. Se eu chegar lá, vai ser de voadora, para meter o pé na porta. Igual alguns irmãos aí, a gente vai visita de supetão, mete o pé na porta. É voadora pura. Então, irmão, entenda uma coisa, você é importante para Deus. Por mais que os irmãos não vejam você, por mais que a sua tribo aqui não te veja, mas Deus está vendo e sabe que você é importante para Ele, e tem algo sobrenatural. Aí você diz, irmão, acabou? Não, irmão, tem mais. Aí quando chega lá em Marcos 3, Deus chama quem? Os discípulos. Sai catando os discípulos, ó. E aí traz os 12, começa a tratar, 3 anos de tratamento, modando o vaso. Tinha um valentão, tinha vez igual a eu, Pedro dava espadada, eu dou voadora, mas Pedro passa a espada na orelha. Tinha todos os tipos ali que Deus estava montando o vaso. Como Mateus, Zebedeu, Pedro. Todos esses estavam sendo tratados por Jesus, tratando o barro para se transformar em um lindo vaso. Mas às vezes, a Bíblia diz que tem vaso de honra, como diz lá em Romanos, capítulo 9, verso 20 a 24, tem vasos que é feito para honra,
e vaso que é feito para desonra. No meio dos discípulos, teve muitos discípulos de vaso de honra. E tinha um que é o vaso de desonra. Judas. Ele se permitiu ser o vaso de desonra. Mas Deus quer fazer vasos perfeitos de honra, que glorificam o nome dele, e para isso que nós somos criados. Diz que nós somos templo do Espírito Santo, ao vaso, para colocar o Espírito Santo de Deus dentro. Então Deus vai fazer perfeito. Agora o homem que se deixa levar, o homem que falha, o homem que peca, o homem que procura seus próprios caminhos, o homem que pula da roda do oleiro e termina quebrando o vaso, e Deus vem moldar de novo. Eu não quero você assim, Pedro, não quero você assim, Valentão. Pedro, não corta a orelha, Pedro, não é de voadora, Pedro, se conserta. E ali tratando para depois Pedro, depois que Jesus assim partiu, que Pedro virou, com essa pedra edificarei a minha igreja, homem de Deus, vaso perfeito. E às vezes a gente se pega pensando, existe, depois que Deus trata o barro, peneira, tira as pedras, você acha que Deus ia me pegar quando eu entrei logo aqui, a derramar logo fogo do Espírito em mim? Que de forma nenhuma ia me dar uma porção dobrada? Às vezes alguns sim, porque alguns são vasos que é colocado como vaso de ouro, que é tratado logo, sai o ouro, sai da onde? Você vê lá do meio do minério da terra, do meio do barro, para virar, aí Deus, ó, prova logo o que? No fogo. Tem outros que é vaso de a prata da casa, prova logo no fogo a prata. Mas o barro tem que ser trabalhado. Deus não ia pegar eu logo vazio de ouro, lá no púlpito. Não, de forma alguma. Ele, tu é barro, e agora eu vou te moldar, vou tirar a palha, vou tirar a bagaceira, vou tirar as raízes que fica de árvore, agora vou tirar a pedra, porque sabe o que? Se você pegar um vaso que depois que secou, e tiver com a pedra e levar ao forno, ele racha, ele quebra. Falando em vaso quebrado, tenha muito cuidado também, porque depois que fazer você de um lindo vaso, não deixe seu vaso quebrar. Irmão, como é que esse vaso quebra? Quando a gente se deixa levar pelas coisas desse mundo e quebra nosso vaso. Quando o vaso trinca, imagine, esse vaso ali que Leila coloca ali lindo. A gente vai comprar esse vaso e chega lá e encontra, um tá bom e o outro tem uma pequena rachadura, então beliscado bem na boca do vaso. A gente vai querer comprar um vaso desse? De forma alguma. A gente diz, esse vaso está danificado. Esse vaso não tem o mesmo valor do outro. Porque a gente que se permite, que a gente está dentro da igreja, Deus formando um lindo vaso, tá bonito, tá lindo, a gente... Eu vou lá fora dar uma olhadinha. Aí o irmão, eu nasci no evangelho, eu nunca provei o mundo. Eu digo, rapaz, não vá. Eu vim de lá, não tem nada. Eu falei a mesma coisa, fui para lá, sofri. Eu tomei um bocado de paulado, tomei um bocado de pedrado, tomei um bocado de pesado, tomei um bocado de voadora, arma na cara, tiraram de mim, tentaram me matar de tudo quanto é jeito. Eu escapei, então não vá. A pessoa vai, tá aqui dentro, viu, jovem, adolescente? Está comendo do bom e do melhor na casa do pai, o vaso lindo, e vai lá dar uma olhadinha, e quando volta, trincado. Tem o mesmo valor? Deus trata, mas é muito difícil. Todo mundo só vai olhar a trinca, por mais que seu vaso seja bonito. Deus aquele vaso ali trincou, aquele vaso foi lá fora, trincou, rachou tudo, mas aqui dentro Deus recicla, Deus conserta esse vaso, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pega aquele vaso e bota perfeito de novo. Mas a gente, ser humano, que fica sempre, tem vezes, olha, já consertou, não tem mais uma trinca não, não está mais arranhado não, mas a gente ainda procura a trinca no mesmo lugar, procura o ser humano e ficar calinho de rachão, de quebrou, cadê foi? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus já tratou, Deus já consertou. Faça a obra de Deus, busque a vontade de Deus, mas não vá ser trincado de novo, não vá ser quebrado de novo.
Que a próxima vez, quando a trinca é muito grande, que é quebrado muito grande, sabe como é que papai reciclar um vaso? Pega um copo desse aí que quebra o vidro, bagaça todinho, esmiuça, vira pó de novo, para depois vai para uma temperatura de 1000 graus, para virar vaso de novo. Não queira passar por isso não, que dói. Tenha muito cuidado. Já vou encerrar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, tenha muito cuidado. Deus separou você como matéria-prima. As pessoas podem querer lhe apontar, podem querer lhe acusar, pode querer dizer que você é o menor da sua casa, pode dizer que você não é isso que todo mundo diz, mas o valor do vaso, quem dá é Deus. E quando Deus faz o vaso perfeito, Ele bota algo dentro. Igual daquela viúva, transbordou de azeite. Igual daquela mulher que ungiu os pés de Jesus, um vaso com a melhor essência, o vaso de alabastro, com a melhor essência. Mas eu quero falar de outros vasos, que os irmãos ficam assim, quando fala pregando sobre vaso, eu vou falar de alguns tipos de vaso. Começando, não seja o vaso do lixo da igreja, nem de tua casa. O que é vaso de lixo, irmão? Qual a função? Todo lixo que tem na igreja, todo lixo que tem em tua casa, tu joga lá para a sociedade saber. Não seja o vaso de lixo da casa do Senhor, nem da sua casa. Não é só que não. Tudo que acontece na sua família, você tem que espalhar para todo mundo saber. E as pessoas terminam lhe olhando como lixo também, igual a sua família que você disseis. Tenha muito cuidado. Também não queira ser também, viu, jovem? Meu sonho, Deus faz vaso. Deus não faz porquinho de barro. Que a vida, eu tenho que trabalhar para ficar rico. Eu tenho que ganhar dinheiro, esquece a obra de Deus. Deus não faz porquinho não, viu? Deus faz vaso para servir a Ele como Ele quer. Você vê esses pouquinhos de barro aí, agora tem até bola, tem coco, tem tudo de miaeiro, não é? Você não foi feito para ganhar dinheiro. Você foi feito para glorificar o nome do Senhor, servir a Deus. Todo mundo que foi colocado aqui nesse mundo é para glorificar o nome do Senhor. Mas muito ainda está lá fora, mas Deus ainda vai cobrar naquele grande dia. Todos vai estar diante do tribunal de Deus. E você não pode ser um porquinho para botar a moeda dentro, se enriquecer e esquecer a obra de Deus. Tem outro tipo de vaso também. Esse daqui eu vou pular. Que aqui foi até a confirmação. Deus, se o Senhor quer que fale de vaso mesmo, Deus vai falando. Usou John aqui no domingo. Aí, quando chegou segunda-feira, o Luiz saiu com o negócio, quem estava aí na igreja viu, saiu com o negócio aqui no ombro, que estava guardado aqui na igreja. Eu digo, esse daí eu nem vou pular, você já entendeu. E tem uns que quer ser urna. Sabe o que é urna? Quando queima o defunto, aí bota o pó do defunto dentro. Só leva morto. Só fica com morto. Não se junta na igreja com vaso de alabastro, vasos que vai ficar em destaque, não. Só quer ficar com morto. O cara que está morto espiritual, a menina que está morta espiritual, só faz o que não presta. É esse que anda junto. É o vaso urna que quando queima o cabra, bota o cabra dentro. Então pare de andar com morto. Você não é urna. Pare de andar com morto. Está morto, ore por ele, mas se afasta dele. Fique vivo. Porque tem muitos mortos dentro da igreja. E Deus não quer. Outro vaso também é o vaso de Agdá. Sabe o que é vaso de Agdá? Aquele prato de macumba que fica na esquina. Tem uns que é assim, só fica lá nas esquinas. Vendo de tudo para largar o doce. Tenha muito cuidado, você não é vaso de Agdá. Mas Deus faz na sua obra vaso de ouro, taça de prata. Mas também tem vaso de madeira. Faz um pilão. Faz as panelas de barro, que dá aquela feijoada boa, né? Que tem um bocado de cozinheiro aqui. Faz aquelas feijoada boa na panela de barro, né? Tem um bocado de vaso aqui que é panela de barro, que a gente faz lá na rua. Tem uma feijoada do Bavi lá, os vizinhos. Aquela panelona de barro, ó, faz cada feijão, todo mundo... Ih, pegou a panela de barro, eu já tenho feijão. Ô, glórias! Aí tem vezes eu tô aqui na igreja, tudo ali, o seu já tá separado, irmão. Então é benção.
Cada um tem uma função, cada vaso que Deus trouxe para a casa do Senhor. Quando tem os almoços aí, as panelas de barro que faz feijoada, se reúne tudo, rapaz, é uma coisa melhor do que a outra. E também o vaso de madeira, que tem vezes vaso de madeira lá no interior, sabe o que é? Pilão, para fazer o azeite, para fazer paçoca, coisa boa. Mas tudo tem uma função na casa do Senhor. E você tem uma função aqui. Você não é diferente. Deus lhe separou para isso. Talvez você esteja visitando hoje aqui, Deus lhe trouxe aqui para você ouvir isso. Que você tem uma função. Deus lhe tirou de lá, ó. Deus me tirou o barro do Alto do Cruzeiro para formar o barro aqui. Tirou ali da Harmonia, tirou outro do 1º de Maio, tirou outro daqui da Castro Alto, tirou outro dali da Legalidade, Harmonia, aqui de trás do colégio, de lá da Guine, tirou de lá da Madeireira. E Deus saiu catando, ó, os barros e tratando aqui, fazendo lindos vasos. E vocês são dele, que Deus trata com barro. Seja o barro obediente desse olheiro lhe moldar. E para finalizar, eu quero que os jovens, todos quiserem acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 a 24. Para adiantar, eu vou ler aqui. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outro para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões, mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invoca o Senhor e rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produz contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofrendo barro. Eu encerro aqui, mas eu vou convidar. Ali tem um vaso que a gente está moldando lá em casa com a ajuda do Senhor. Sabia que quando você molda seu filho, você está igual a olheiro do Senhor? Deus sempre faz a gente de olheiro. Bota um filho para a gente moldar. Aí a gente está moldando ali Raíssa, lá é voadora, meu irmão, lá tá doidado lá. Eu vou convidar ela para louvar o hino. E quando eu estiver louvando, você que está nos visitando nesta noite e sentiu que você é um barro que Deus trouxe aqui para ser transformado, para ser moldado, para não viver mais nessa vida de sofrimento, nessa vida humilhante, nessa vida de vaso quebrado, trincado, mas sim vaso de honra para a casa do Senhor. Vem aqui nesta noite, levante uma das suas mãos quando estiver louvando e aceita Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. A gente já está encerrando. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu aceito o Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por pé. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Preciso for, estou em tuas mãos, Senhor.
Quem gostaria de aceitar Jesus nessa noite, vem aqui na frente para orarmos por você.